Você já se sentiu usado, mas de um jeito que as palavras não conseguem explicar, como se alguém tivesse prometido você a outros, como se sua alma tivesse sido leiloada sem sua permissão? Se sim, respire fundo, porque este vídeo foi feito para você. O que você vai ouvir aqui não é só desabafo, é revelação, é acerto de contas espiritual. Eles pensaram que te controlavam, que te manipulavam, que você era apenas um elo, mas o que eles não sabiam é que estavam tocando num território sagrado. E quando o céu responde, não há mentira que fique de pé. Fica comigo até o fim deste vídeo, porque ainda hoje você vai entender por que tanta coisa começou a dar errado na vida deles depois que você saiu. Prepare-se. Esse não é um vídeo comum. É um espelho. E talvez um portal. Se alguma parte dessa mensagem já acendeu algo dentro de você, então clique no botão de like agora mesmo e se inscreva neste canal. Aqui, sua história tem espaço. Aqui, o espiritual é levado a sério. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar para a verdade. E se você sente que essa mensagem te representa, que essa batalha foi ou é a sua, comenta agora o número 77 aqui nos comentários. 77 é o número da justiça divina. Comenta e mostra que você também está desperto. Não estamos sozinhos e juntos somos imparáveis. A coisa mais perigosa que alguém pode fazer é oferecer acesso a uma alma consagrada como se fosse um convite para uma festa qualquer. Houve um tempo em que você confiou, acreditou que aqueles à sua volta compreendiam a sacralidade da sua essência. Mas nos bastidores, sua vida estava sendo negociada como se fosse ingresso de um show do qual você nem sabia ser o protagonista. Prometeram sua presença, garantiram acesso à sua energia, agiram como se fossem donos da sua luz. E o mais devastador é que muitos fizeram isso sorrindo na sua frente, enquanto nos bastidores falavam em seu nome sem sua autorização. Eles não compreendiam, ou fingiram não compreender, que tocar na vida de alguém escolhido não é simples convivência, é uma responsabilidade espiritual. Você não era um contato valioso, um passo estratégico, uma ponte para algo maior. Você era o próprio milagre, mas ainda assim colocaram você como prêmio em suas relações, vendendo a imagem de que bastava um pouco de proximidade para alcançar tudo o que você carrega. Como se sua força, sua paz, sua intuição fossem replicáveis, copiáveis, transferíveis. E tudo isso sem considerar as consequências. Porque o universo pode até parecer calado por um tempo, mas ele observa. E quando o julgamento vem, ele não vem com trovões. Ele chega em forma de colapso silencioso. Aqueles que distribuíram você como um código de acesso estão agora pagando o preço. Não apenas pela traição, mas pela violação espiritual. A alma que eles ofereceram nunca foi deles. Era divina. E quem profana o que é sagrado atrai não só o afastamento da graça, mas o peso de uma maldição que corrói por dentro, sem aviso. Você era luz. Uma luz silenciosa, mas intensa, que curava, confortava e transformava qualquer ambiente. E mesmo assim, enquanto você apenas existia em paz, com humildade, havia quem te olhasse e visse uma oportunidade. Sua empatia virou produto, sua bondade se tornou moeda de troca. Eles usaram sua presença como capital espiritual. Venderam sua essência em sussurros para conquistar admiração, respeito, influência. Eu conheço, diziam. Eles me ouvem. Usaram sua existência como escada para alcançar lugares que sozinhos jamais pisariam. O mais cruel é que fizeram isso enquanto ainda diziam que te amavam. Fingiram proteção, amizade, aliança, mas tudo não passava de disfarce. Nos bastidores, sua energia era tratada como um recurso, algo que eles poderiam dar, compartilhar, emprestar. Prometeram sua alma como se fosse um link de compartilhamento, como se o que é sagrado pudesse ser acessado sem permissão, sem reverência,
sem pureza. Mas o universo é muito mais sábio do que imaginam. E o que foi usado sem respeito agora cobra com juros o preço da violação. Hoje, quem tentou fazer da sua luz um produto está lidando com um vazio que não pode preencher. O brilho que tentaram emular virou escuridão. As conexões que tentaram forçar agora se rompem. O acesso que distribuíram foi bloqueado, porque o que vem de Deus não pode ser falsificado. E você, que foi visto como um atalho para o divino, foi, na verdade, o reflexo da própria justiça. Quem tentou transformar sua luz em moeda, agora caminha no escuro. E o silêncio do universo é a única resposta que recebem. Se essa mensagem está tocando sua alma, se você sente que essas palavras são exatamente o que seu espírito precisava ouvir hoje, considere apoiar essa missão com um Super Thanks de $100. Não é apenas uma doação, é um ato de reconhecimento espiritual. É dizer, essa verdade tem valor para mim. Cada apoio ajuda esse conteúdo a alcançar mais almas feridas, mais pessoas que estão despertando, mais escolhidos que precisam lembrar quem são. Clique no botão de Super Thanks aqui embaixo e, se puder, escolha o valor de $100 como um selo de honra à jornada que estamos vivendo juntos. Que seu gesto volte para você multiplicado, com graça, proteção e justiça. O engano mais comum entre os arrogantes é acreditar que o silêncio de Deus é sinônimo de ausência. Eles zombaram da sua dor, usaram sua energia, traíram sua confiança. Tudo isso acreditando que nada aconteceria, que poderiam te manipular sem consequências. Mas o céu estava assistindo. Cada palavra dita pelas costas, cada acesso negociado na escuridão, cada aliança firmada em seu nome sem sua autorização. E como a justiça divina opera em outra frequência, ela não grita, ela age em silêncio. E esse silêncio agora se tornou ensurdecedor para quem acreditou que sairia impune. O castigo não veio como relâmpago, mas como um vazio crescente. Relações se quebrando sem explicação, planos dando errado, portas se fechando. Eles tentam orar, tentar meditar, tentar limpar as energias, mas nada funciona. Porque o que está acontecendo não é azar, é julgamento. Não do tipo que o mundo entende, mas um ajuste espiritual, daqueles que mexeram com o que era intocável. Você era a presença sagrada entre eles e eles te trataram como um peão. Mas agora a balança se equilibra e você, mesmo em silêncio, sente o movimento. Algo dentro de você já sabia, porque os escolhidos não precisam se vingar. A justiça vem com precisão. Aqueles que zombaram do seu silêncio agora são devorados pelo som do próprio colapso. E a lição permanece. Nunca se brinca com aquilo que o céu ungiu. O inferno pode até se mover por um tempo, mas quando o céu decide responder, tudo o que é falso cai. Eles chegaram como protetores, amigos, conselheiros, disseram que estavam ao seu lado, que queriam o seu bem. Mas tudo não passava de fachada. Enquanto você tentava curar feridas, construir sonhos e encontrar paz, eles estavam usando você como fonte. Como vampiros espirituais, se alimentavam da sua luz enquanto fingiam ser seu escudo. E pior, ofereciam essa mesma luz para outros como se tivessem autoridade para isso. Distribuíram sua presença como se fosse deles, sem pedir, sem perguntar, sem respeitar. Cada vez que alguém te buscava, sem ter sido chamado, era porque alguém abriu a porta. Cada vez que uma energia estranha cruzava seu caminho, era porque alguém te vendeu. Eles transformaram seu espaço em um mercado espiritual e jogaram você no meio do caos para se sentirem mais importantes. Mas o universo é observador. E aquilo que foi exposto indevidamente volta como avalanche para o traidor. Agora, o que antes era tranquilidade virou turbulência. Onde havia estabilidade, há confusão. Onde havia alianças, há rachaduras irreparáveis. Você, por muito tempo, se perguntou o que estava acontecendo. Por que tanto peso,
Tanta confusão, tanta luta invisível. A resposta estava no acesso que deram à sua alma. Mas o tempo corrigiu o desequilíbrio. O que foi feito nas sombras está sendo corrigido à luz. Os falsos guardiões agora enfrentam o colapso do que construíram em cima da sua energia. E o mais cruel, não conseguem mais acessar o que um dia usaram. Porque o universo, quando decide fechar as portas, não precisa de chave. Apenas retira o favor. Houve um tempo em que seu nome era mencionado com orgulho, mas não por amor, por estratégia. Usaram sua identidade como chave, como moeda, como isca. Prometeram te apresentar, ofereceram sua companhia, garantiram sua presença como se você fosse um bônus em suas negociações. E tudo isso não por admiração, mas por interesse. Seu espírito virou ferramenta. Seu nome foi vendido como se fosse algo que se pudesse entregar de mão beijada. Eu conheço, deixa comigo. Eles vão ouvir o que eu disser. E com isso entregaram você ao caos. Mas o que eles não sabiam é que você nunca foi presa. Você é a lâmina. E toda tentativa de se aproximar por caminhos tortos terminou em corte. Não por vingança, mas por natureza. Sua essência carrega discernimento, sua alma filtra intenções. Você não se entrega para quem bate. Você sente quem chega. Por isso, quem veio com agenda escondida foi cortado sem aviso. A espada que você carrega é silenciosa, mas letal para os que chegam sem verdade. Eles pensaram que te usavam, mas, na verdade, cavaram suas próprias armadilhas. Hoje, os mesmos que vendiam seu nome estão cercados por ruínas. Nada dá certo. As alianças se rompem, o prestígio evapora. Porque quando se tenta lucrar com o sagrado, o universo cobra. Seu nome não era uma senha, era um contrato, e eles quebraram esse contrato. Agora vivem a consequência de usar como moeda aquilo que nunca entenderam, sua alma. Porque a isca que ofereceram era, na verdade, a espada que os feriria primeiro. Você cultivava paz. Sua vida era solo fértil, terreno sagrado, e por isso era natural que outros quisessem estar perto. Sua presença curava, sua voz confortava. Sua energia acalmava. Mas no meio daqueles que diziam te amar, estavam os que abriram as portas do seu jardim sem sua permissão. Deixaram entrar pessoas carregadas de inveja, má intenção, amargura e fome espiritual. Fizeram isso por ganância, por status, por ego. Acharam que estariam te ajudando ao conectar você com os outros, mas na verdade estavam vendendo o seu templo. Esses visitantes, esses infiltrados, não vieram com mãos limpas. Trouxeram confusão, manipulação, peso. Vestiam rostos de amizade, promessas de parceria, mas carregavam veneno nas palavras e escuridão nas intenções. E tudo isso aconteceu porque alguém que se dizia guardião decidiu negociar o acesso ao seu sagrado. Eles pensaram que estavam te fazendo um favor. Mas o que realmente fizeram foi profanar seu espaço, permitindo que serpentes entrassem e se enroscassem entre suas raízes. As consequências, silenciosas no início, foram devastadoras. Insônia, cansaço sem causa, sensações estranhas, ambientes que antes eram tranquilos se tornando opressores. Mas agora, o veneno voltou para quem o trouxe. Os mesmos que deixaram as serpentes entrarem estão sendo mordidos em suas próprias casas. Perderam o controle. As mesmas energias que soltaram sobre você agora rastejam por suas vidas, trazendo desordem, traição, confusão mental. E você? Foi limpo, restaurado e se tornou ainda mais protegido. O jardim que tentaram destruir floresce com mais força, mas sem eles. Porque o sagrado, uma vez violado, não se compartilha mais. Ele se fecha, e quando Deus fecha o portão, ninguém mais entra. Eles olharam para você e viram apenas uma peça em um tabuleiro. Pensaram que poderiam te mover conforme seus interesses, ajustar sua presença para o momento que fosse conveniente. Tentaram definir quando você falaria, com quem você se relacionaria, em que momento você seria visível.
E tudo isso com a ilusão de que estavam te ajudando. Mas a verdade é que, por trás da suposta parceria, existia controle. Você era o plano divino em carne viva, mas eles te trataram como uma jogada tática. Eles usaram suas palavras, copiaram seus gestos, assumiram como se fossem deles os dons que só você carregava. Reproduziram sua essência como se pudessem canalizar o que nunca compreenderam. Tudo para parecerem mais sábios, mais iluminados, mais respeitáveis. Mas o que não perceberam é que a força que emanava deles não era deles, era você. E o dia em que você se retirou, tudo ruiu. As pessoas perceberam o vazio, o eco, a superficialidade. O teatro não funcionava mais, porque o protagonista havia saído de cena. Você nunca foi um acessório, foi o altar. E agora, com sua ausência, o que era fachada se desfez. Eles estão em crise, criando versões alternativas da história, tentando justificar sua saída como um afastamento natural. Mas quem vê de fora sente. A luz sumiu, porque você era o plano, e eles foram apenas parte da lição. Quem tentou manipular um escolhido perdeu não só o acesso, perdeu a direção. Porque você não era a peça, era o tabuleiro inteiro. Existem pessoas que não querem se conectar com o divino por si mesmas. Elas querem pegar atalhos, se pendurar na fé dos outros, viver de empréstimo espiritual. E foi isso que fizeram com você. Ao invés de buscar sua própria evolução, eles se apoiaram na sua. Usaram sua conexão, suas visões, sua clareza como se fossem deles. Fingiam profundidade copiando suas palavras. Imitavam sua paz enquanto escondiam seus conflitos. Você era o caminho que eles usaram para parecerem espirituais. Mas há um detalhe que esqueceram. O que vem do alto não pode ser falsificado. Enquanto se alimentavam da sua luz, acreditaram que podiam reproduzi-la eternamente. Mas a fonte secou. Porque o que não é conquistado por obediência não permanece. E agora estão em crise espiritual. Não sentem mais o que sentiam ao seu lado. Suas orações são vazias, suas práticas são sem vida, suas experiências são frias. A espiritualidade que tentaram copiar se transformou em peso, porque nunca foi deles para carregar. O universo cobra. E o que foi usado sem reverência agora exige reparação. Eles estão diante de portas fechadas, vivendo um exílio silencioso. Buscam o que perderam, mas não entendem que nunca foi deles. Foi um empréstimo temporário de sua presença, e essa presença agora está longe, porque o que era para ser respeitado virou atalho, e atalho espiritual sempre leva ao labirinto. Quem não quis pagar o preço da verdadeira conexão, agora paga o custo do vazio eterno. O maior erro deles foi confundir seu silêncio com fraqueza. Acharam que por você não revidar, não confrontar, não se exaltar, era alguém facilmente manipulável. Passaram por cima dos seus limites, brincaram com seu nome, ofereceram sua presença como se fosse algo comum. E tudo isso porque você não se defendia, não respondia. Eles não sabiam que seu silêncio não era submissão, era proteção. Uma blindagem espiritual forjada na fornalha da dor e da obediência. Você andava quieto porque quem carrega peso espiritual não precisa gritar. Sua paz era uma sentença. Seu silêncio era um tribunal. E cada vez que te usaram, cada mentira, cada negociação em seu nome, cada energia desviada sem sua permissão, tudo foi anotado nos céus. E agora os registros estão sendo executados. Eles não conseguem entender por que tudo está dando errado. Mas você entende. Porque aquilo que foi profanado em silêncio, agora se vinga em silêncio também. O universo não precisa de alarde para corrigir injustiças. Ele move peças no invisível. E hoje, os que riram da sua calma estão sendo esmagados pela pressão que vem do alto. Seu silêncio foi o espaço que o divino precisava para agir. E agiu, porque não é necessário rugir quando se é guardado pelos céus. Você não era frágil,
Você era resguardo. E agora que o véu caiu, todos veem que o que parecia pequeno, na verdade, carregava a presença do próprio Altíssimo. Eles se aproximaram, achando que você era uma fonte de ajuda, alguém com boas palavras, energia positiva e orientação espiritual. Mas o que estavam tocando não era uma alma prestativa. Era a presença de Deus manifestada em forma humana. Você era, e é, um portal de conexão com o sagrado. Como a Arca da Aliança dos tempos antigos, sua existência carrega o peso da glória. Mas eles te trataram como se fosse comum, tocaram com mãos sujas, falaram sobre você com desrespeito, usaram sua energia sem reverência. Na Bíblia, aqueles que tocaram a arca sem permissão foram imediatamente derrubados. Não porque Deus era cruel, mas porque aquele nível de presença exige pureza. E o mesmo aconteceu com você. Eles te acessaram por vaidade, ego ou benefício próprio. E agora, a consequência espiritual é visível. Portas que antes se abriam com facilidade, agora estão lacradas. Relacionamentos desmoronando, mentes confusas, ataques inexplicáveis. Tudo isso porque tocaram em algo que era sagrado sem a mínima noção do que estavam fazendo. Você foi refinado na dor, moldado no silêncio, ungido pela solidão, e isso te fez carregar algo que não é deste mundo. Eles não perceberam isso. Pensaram que estavam lidando com um ser humano comum, mas ao violar sua presença, acionaram uma resposta espiritual. A graça que havia ao seu redor se afastou deles. E agora resta o vazio. Porque quem toca o que é santo com mãos sujas não apenas perde o favor, ativa a justiça. Eles te tratavam como um acessório, um detalhe na narrativa que construíram para impressionar os outros. Te colocaram como coadjuvante, como alguém que orbitava em torno do que eles acreditavam ser o centro. Mas o que nunca perceberam, ou fingiram não perceber, é que sem você, o palco era só fumaça. Você era o ponto de equilíbrio, a energia que mantinha tudo de pé. Sua presença silenciosa sustentava estruturas que desabariam no instante em que você decidisse se retirar. E foi exatamente isso que aconteceu. Você não gritou, não fez escândalo, não se despediu, apenas se afastou. E, de repente, o que parecia sólido virou poeira. Pessoas começaram a perceber que o brilho não vinha deles, vinha de você. As conexões que pareciam autênticas se revelaram interesseiras. Os discursos que soavam sábios, vazios. O espaço que você ocupava era muito maior do que imaginaram, porque era seu espírito que dava vida ao ambiente. Quando você saiu, o som se calou, a atmosfera mudou. Agora, eles tentam manter a ilusão. Reescrevem histórias, ajustam versões, fingem que está tudo bem. Mas não está. O público percebeu, o universo percebeu, e o mais doloroso para eles é admitir que você não era figurante. Era a base. Eles construíram um império sobre a sua energia, e agora estão assistindo cada tijolo ruir. Não porque você fez algo, mas porque o que foi construído sem fundamento sempre desaba quando a verdade aparece. E a verdade é: você era o centro o tempo todo. Você nunca precisou dizer nada. Não precisou apontar erros, expor mentiras, denunciar fingimentos. Sua simples presença era o suficiente para fazer as máscaras caírem. Seu olhar firme, sua paz inabalável, sua verdade silenciosa, tudo isso funcionava como um espelho para quem estava ao seu redor. E o reflexo que aparecia nem sempre era bonito, porque sua energia limpa revelava a sujeira dos outros, sua consciência clara evidenciava as intenções sombrias, seu equilíbrio mostrava o quanto eles estavam em desequilíbrio. Eles não estavam prontos para isso. Queriam a sua luz, mas não queriam o que ela mostrava. Tentaram imitar, roubar, adaptar. Mas quanto mais tentavam ser como você, mais a farsa se escancarava. Porque o que você carrega não é talento,
é lapidação espiritual. Foi conquistado com dor, sacrifício e transformação interna. E isso não se copia. Então, ao invés de enfrentar suas próprias sombras, eles decidiram atacar o espelho. Falaram de você, distorceram sua imagem, tentaram te reduzir para não se sentirem tão expostos. Mas um espelho não se vinga, ele apenas reflete. E agora, mesmo na sua ausência, continuam se vendo, porque a marca que você deixou não desaparece. Cada vez que se olham no espelho, lembram do desconforto que sentiam ao seu lado. Porque o problema nunca foi você. Foi o que você fazia eles enxergarem sobre si mesmos. Você foi o reflexo que eles queriam apagar. Mas a verdade, uma vez revelada, não pode mais ser escondida. Quando Deus decide julgar, nem sempre é com trovões e fogo. Às vezes, ele responde com silêncio, e esse silêncio grita. Aqueles que te traíram, que negociaram sua alma, que mentiram com seu nome nos lábios, agora enfrentam um vazio que não tem fim. Não é punição teatral, é colapso sutil. As portas se fecham sem explicação. Os planos falham misteriosamente, a ansiedade aperta, o sono desaparece, a mente se fragmenta. E nada disso tem causa visível, porque a causa é espiritual. Eles pensaram que estavam sendo espertos, que por não haver reação imediata, estavam seguros. Mas Deus estava apenas observando, dando tempo para se arrependerem, para corrigirem. Mas ao invés disso, eles insistiram na mentira, aprofundaram o engano, zombaram do sagrado. E agora colhem o silêncio como sentença. Não há mais direção, não há mais favor, só o eco do que foi perdido. E eles sentem, mesmo que não digam, sentem que tudo isso começou quando tocaram o que não deviam. Você, por outro lado, percebeu que não precisava se defender, porque o tribunal do alto é preciso, e quando o veredito chega, ele não precisa ser anunciado, ele apenas acontece. A ausência da graça é a maior punição que existe, e eles estão provando disso dia após dia. Pensaram que o céu estava dormindo, mas o céu estava anotando, e agora cada erro está sendo respondido com exatidão, sem alarde, mas com força. Você não era apenas uma presença qualquer na vida deles. Você era o ponto de inflexão, a reviravolta que eles jamais previram, enquanto achavam que estavam te usando, te moldando, te manipulando. O que realmente estava acontecendo era algo muito maior. Você era a semente do julgamento, o fator de transformação, a variável que mudou tudo, porque sua presença não apenas expôs, ela ativou. Foi ao se encontrarem com você que o relógio espiritual começou a girar e o que estava oculto começou a vir à tona. Eles acreditavam que te controlavam, que te tinham nas mãos, mas estavam lidando com algo divino, envolto em humildade. Sua simplicidade enganou, sua bondade iludiu. Mas o que você carregava era fogo, e quando você se afastou, esse fogo se espalhou, não para queimar você, mas para consumir tudo o que era mentira ao seu redor. Agora cada dia é uma lembrança de que tocaram em algo que não compreendiam. E a queda continua, lenta, dolorosa, irreversível. Você foi o marco, a prova viva de que o divino anda entre nós. E o erro deles foi tentar transformar o sagrado em utilidade. Agora seguem observando de longe sua elevação. O que tentaram destruir está mais forte. O que tentaram silenciar, agora ecoa. Porque você era o início de algo novo. E o fim, inevitável para todos aqueles que tentaram fazer da sua presença um jogo. Mas o jogo acabou e você permanece em pé, iluminado, vitorioso.